Vamos à palavra de hoje. Nós estamos começando uma série de pregações de pessoas que encontraram Jesus, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Algumas que receberam milagres e demonstraram a fé. Na semana passada falamos sobre aquele centurião. E hoje nós vamos falar sobre um cego de nascença. Então abra aí a Bíblia em João, capítulo de número 9. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. 9, 1 até o versículo 12. Vou começar a leitura. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, repare bem nesta pergunta. Olha como ela é esclarecedora. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Olha que pergunta. Era isso que estava dentro da cabeça deles. Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva. Repare bem, não era saliva ungida, não era lodo ungido. Aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, olha quem ele era, mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos orar. Deus, precisamos muito que o Senhor libere a compreensão desta palavra no nosso espírito, no nosso coração. Aqui estão esses irmãos. Nós não estamos brincando de igreja. Eu não tenho interesse em pegar nada do que eles têm. Meu interesse é que dentro deles seja acrescentada a palavra revelada. Eles vejam, Senhor. Eles enxerguem o mundo invisível. Eles compreendam a Tua palavra. Esta é a sede do meu coração, Senhor. Assim dependemos muito da ação do Teu Espírito e oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu tomei o metrô e quando eu ia passar assim pela roleta, eu notei que tinha um rapaz cego ali, com a bengala. Geralmente eles param ali esperando um funcionário do metrô que os pegue e os leve, né, lá no metrô, embarquem eles e já comunique na outra estação que ele vai descer e alguém já fica esperando lá. Mas ali no meu coração eu perguntei para ele: você se importa se eu te levar? Onde você vai descer? Ele falou: na estação São Bento. E era a estação onde eu iria descer. Eu falei: olha, eu não sou funcionário do metrô, você se importa de eu pegar no teu braço e a gente conversando até lá? Ele falou: não. Então eu fui acompanhando ele. E eu observei bem a face dele. Aqui na parte do globo ocular, você via que ele tinha o globo ocular, e olhando assim, ele, né, com a pálpebra fechada, você vê que os olhos dele, a parte do globo ocular, se mexia para cima e para baixo, né? E naquela caminhada, na estação Santana no metrô, tem escadas bem compridas. Eu falei: eu vou ter oportunidade de falar de Jesus para ele. E eu tentei falar de Jesus, mas ele já logo confessou a fé dele, que não era a fé evangélica, e dando a entender que não estava muito interessado no que eu tinha que falar, se bem que eu já tinha falado um pouquinho com ele. Mas mudamos de assunto, eu fui acompanhando ele até lá, até o metrô, conversamos sobre outras coisas.
E eu fiquei pensando quão é difícil você viver na escuridão. Pensa bem. Aquele moço que estava ali era cego, ele não enxergava nada, ele só ouvia. Mas ele nasceu também como esse, na escuridão, no vazio. Né? Ele nunca teve oportunidade de ver o seu rosto, de saber como era a sua face, de ver o rosto da sua mãe, né? De conhecer as cores, os pássaros, o colorido, as flores, né? Ele já nasceu na escuridão. Então eu fiquei pensando, o que sente um homem cego? Alguém que já nasceu cego assim? Deve se sentir angustiado, triste, deprimido, dependente de outras pessoas. Uma vida amargurada, né? Impossibilitado de ver, de pentear seu próprio cabelo. E quando nós chegamos lá na estação, eu me despedi dele, conduzi ele até a roleta, como faz um funcionário do metrô, e ali fui trabalhar, e nunca mais vi. Então eu fiquei pensando como é duro ser cego, como é duro viver na escuridão, né? Às vezes a gente reclama de uma coisinha aqui, de uma coisinha ali, e murmura. Mas pense uma pessoa que nasceu cega, nunca viu. E ainda o texto diz que este aqui era mendigo, era alguém muito pobre, que ficava mendigando, pedindo esmola, dependendo de alguém que pusesse ali não sei se era um recipiente, alguma coisa na sua própria mão, dependendo de alguém que pusesse ali uma esmola, uma ajuda. Por isso, dê graças a Deus que você tem que comer, você está vivo. Pare de criar infelicidade para você mesmo na tua cabeça. Às vezes a nossa carne é tão inquieta que por nada está reclamando, murmurando. E eu me incluo nisso. Quem sabe eu sou mais murmurador que você. Talvez você é mais santo que eu nessa área, né? Mas ele era mendigo e estava ali. Agora, uma coisa interessante. Por onde Jesus passava, as pessoas demonstravam fé. O cego de Jericó veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram que ele se calasse, ele gritava mais, até que ele foi atendido por Jesus. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ouviu a fama de Jesus, veio correndo por trás dele, teve fé, tocou nas vestes, ele foi curado. Aqueles 10 leprosos vieram e Jesus curou os 10. Aquele homem que tinha um filho endemoniado, estava meio duvidoso, Jesus libertou, ele falou: ajuda-me na minha fé. O próprio centurião que já falamos, teve uma fé que foi elogiada por Jesus. Mas esse aqui, Jesus estava passando, ele não demonstrou ter fé em nada, ele nem procurou por Jesus, ele nem veio ao encontro de Jesus, ele nem fez uma oração. Ele estava tão endurecido na sua escuridão, tão aprisionado dentro de si, com seus problemas, com a sua vida escura, com as trevas que ele vivia, que ele não demonstrou nenhum sinal de crer em nada, meus irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Olha o estado interior que esse homem estava. Fica com isso na tua mente. Agora olha os discípulos. Os discípulos, eles vêm da lei. Eles vêm daquele conhecimento da lei. Olha a pergunta que eles fazem, olha. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Olha o que eles tinham na mente: este ou seus pais, para que nascessem cegos? Na cabeça dos discípulos, eles estavam pensando que ou ele tinha pecado, ou os pais dele pecaram, e isso resultou numa cegueira para ele. Ele nasceu cego. Como ele poderia ter pecado se ele nem havia nascido ainda? E o pecado dos pais não se cumpre na vida dos filhos, desde que os filhos creiam no Evangelho e são libertos pelo Evangelho. Que pergunta, não é? Então Jesus respondeu o que para eles? Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, né? Agora, a pergunta é essa. Uma vez eu estou falando de Jesus e tentando falar do amor de Deus para uma moça, e ela estava meio revoltada com esse negócio de Deus, porque hoje em dia, quando você vai falar de Deus, a primeira coisa que eles falam: vai dar dinheiro para pastor? Vai deixar pastor rico? A primeira coisa que eles falam.
esse evangelho da mida que fica pedindo trízimo, dízimo, oferta maior que o dízimo, esse evangelho é o que Pedro disse: o caminho da verdade será infamado. Infamado por quê? Por causa daqueles que por avareza fazem comércio das pessoas. Então nós vemos hoje grandes líderes que trabalham no comércio com a palavra de Deus. É o que eles fazem isso. Então, quando você vai querer falar de Deus, você não vai pedir nada para ninguém. Você quer falar do amor de Deus, do amor de Jesus, a primeira coisa que essa gente fala é o seguinte: você já vai dar dinheiro para pastor? Eu não sou trouxa, é isso que eles nem permitem que você fale de Deus. Por quê? Porque está explícito na cara deles esse falso evangelho da exploração que está sendo pregado aí. Então está difícil você querer falar. Quando fala assim, eu sou pastor, primeira coisa que olha assim, fala assim: eu não sou rico não. Vocês estão entendendo, queridos? Então, falando de Jesus, essa moça falou assim: que Deus é esse de misericórdia? Por que as crianças nascem defeituosas? Por que existe tanta fome? Ela falou isso. Por que existe uma minoria de rico que oprime o pobre? Por que existe isso? Por que as pessoas ficam doentes? Se Deus existe, por que essas coisas acontecem? Não pode Ele, que é Deus, dar um jeito de tudo e resolver tudo? Por que alguém pode nascer cego de nascença? Por que uma criança nasce defeituosa? Por que existe tanta doença, tanto homicídio, né? Homicídio atrás. Por que existe tanta corrupção em todos os níveis sociais, né? Tem uma praça ali que eu corro umas 2 vezes por semana, para o coração ficar bom. Aí tem uns meninos que se pintam assim, de cor metálica, né? Um cinza metálico. Uns ficam jogando argolas, né? Outros acendem aquela tocha, ficam rodando, fazendo aquele malabarismo, né? E a gente para com o carro. Eu, como corro ali, vejo eles muito ali. Mas só que eu vejo uma outra coisa: fica um senhor mais velho sentado num dos bancos, que domina essas crianças. Às vezes a gente pensa que corrupção é só lá no governo, como está agora. Mas a corrupção está até no meio do pobre. Então fica um cara ali mais forte, mais velho, que oprime esses dois. Às vezes eu corro de manhã, eles chegam lá assim, ó. Não tem nenhum ânimo para fazer aquilo, mas o cara já dá uma cutucada. E eles têm que ficar ali pintado, né? Geralmente é na pele, né? Às vezes está frio, o cara está sem camisa, jogando aquilo para pegar uma moeda, para pegar um dinheiro do carro. Enquanto o outro mais idoso está ali, que manda, não sei se é o pai ou o líder, e força eles ficarem ali o dia inteiro fazendo aquilo. Por que existe essa corrupção? Porque alguém, quando chega no governo, faz uma campanha de fidelidade, promete um montão de coisas com sinceridade, né? Mas quando chega lá, vira casaco, se torna o pior partido, o que mais rouba. Por quê? Por que alguém nasce cego? Por que existe o sofrimento no mundo? Por quê? Então vamos trabalhar na palavra de Deus agora. Vamos lá. Romanos capítulo 5. Aí essa moça perguntou isso. Mas eu falei: mesmo assim Deus te ama muito, e deixei ela de lado. Mas Romanos capítulo 5, vamos lá, versículo 12. Eu quero que você entenda porque existe a doença, porque existe o mal, porque existe a corrupção, porque criança nasce defeituosa, né? Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, o que é essa coisa? Eu falo isso sempre, ainda não estou satisfeito. Talvez alguns ainda não entendam. O que Paulo está dizendo? Por um só homem entrou o pecado no mundo e corrompeu o mundo. O que é esse pecado?
Pecado é um sistema de corrupção, como se fosse um vírus que invadiu o nosso planeta, entrou no corpo de todos os seres humanos, nos animais, nos vegetais, e corrompeu o nosso mundo inteiro. É um vírus, né? Só para você entender, que contaminou todo o nosso sistema, o sistema da Terra. Ele foi injetado no ser humano, vamos dizer assim, e destruiu o ser humano, espírito e alma e corpo. Estragou a alma do ser humano, destruiu a capacidade mental do ser humano, a capacidade emocional do ser humano. É um vírus, tirou a imunidade do nosso planeta, dos seres vivos, né? Do ser humano. E isso passou a todos os homens. Por isso que o planeta é corrompido. Por isso que o ser humano é corrompido. O ser humano não é bom. A natureza do ser humano não é boa. Ela é corrompida, ela é estragada. Então por que? Talvez o espírita diria, não, ele nasceu cego porque na geração passada ele fez muita coisa ruim, nasceu cego nessa geração para pagar o que ele fez no passado. Esse é um pensamento do espírita. Perigoso. Já pensou em espírita com isso na cabeça? Na outra geração vai nascer um jumento, porque fez muita coisa errada nessa geração. Bom, se pelo menos nasceu o jumento que Jesus montou, é uma grande coisa, não é? Você já pensou nisso? Por que existe isso que você está vendo nos olhos, nos seus olhos todo dia? Fome, miséria, corrupção, roubo, homicídio. Porque isso é o pecado que está na raça humana, né? É o pecado. Eu estava vendo, fui lá naquele hospital, Zona Leste, como é que é? Lá depois do... Me ajuda, gente, como é que é? Santa Marcelina. Eu estava lá no andar lá e tinha uma criança com um cabeção grande. Eu acho que já contei isso para você, vou contar de novo. E a mãe dela, uma menina moça assim, nova, e aquela criança assim, com aquele corpinho, aquela cabeça grande. Eu andando no corredor, passei assim, olhei, ai meu Deus do céu. Se eu vejo um adulto, eu não sou tão sensível, mas se eu vejo uma criança, eu me sinto mal. Me dá até um calafrio no estômago, dá vontade de sair fora, porque o adulto ainda aguenta mais, mas criança. E ela olhou assim para mim, com aquele rostinho, aquela cabeça maior, dava a entender que estava internado ali há muito tempo. Por que uma criança nasce assim? É o pecado, meus irmãos. É o pecado. Depois que o homem pecou, essa coisa entrou no planeta, entrou no homem. Você não vê Deus, e Deus criou as doenças, e Deus criou os cânceres, e Deus criou os tumores. Deus criou o mal para ferir o homem, né? Porque tem gente que acredita que ainda que Deus põe doença em todo mundo, né? Jesus veio na cruz, levou as doenças na cruz por causa do nosso sofrimento, e tem gente que acredita ainda que ele traz de volta para provar a pessoa. Por que aquele homem nasceu cego? Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo estragado. Nós somos estragados. A natureza humana é terrível, ela é perversa. Quando você vê um menino de 16 anos, de 14 anos, pega um revólver para roubar alguém, dá um tiro na cara e dá 2, 3 e sai como se fosse alguma coisa, pode falar assim, é o demônio. Não, é a natureza dele, é o que ele é. Ele expressou o ódio, a ira e a raiva, que não é demônio, que está dentro do coração dele. Você está entendendo isso? Quando você vai no hospital, vê aquilo lotado de gente doente, morrendo, né, em estado terminal, é o pecado, essa coisa horrível que entrou no mundo. Então a pessoa pensa que é pecado, eu cometi um errinho do lado de fora. Não, o pecado é o que nós somos, o erro é o fruto que produzimos. Então é por isso que existe o sofrimento, é por isso que existe a doença. É por isso que existe a dor, é por isso que existe a morte. Esse corpo vai se decompondo e vai morrer, volta ao pó. Então por que ele nasceu cego? Porque essa moça dizia, porque existe tudo isso? É por causa do pecado. Então o pecado é uma coisa muito ruim. É que nem uma bomba atômica que explode e elimina uma cidade inteira. Só que o homem foi eliminado, mas continuou vivo.
o efeito de toda a contaminação, e teve filhos e filhas, e foi transmitindo o mal para todos os filhos e filhas, e todos ficaram contaminados. Isso que é o pecado. Então por isso, não adianta, você pode orar pelo Brasil, eu oro pelo Brasil, pelas autoridades, temos que obedecer a palavra de Deus. Você pode tentar ajudar e melhorar o mundo, é bom quem faz isso. É bom esses médicos sem fronteiras que vão lá para os países miseráveis e ajudam aquelas crianças, dão comida, é bom, tem que ser feito. Mas ninguém vai consertar esse mundo. Essa coisa ruim vai crescer, crescer e crescer, e vai crescer, não tem quem contenha, porque por um homem entrou essa coisa chamada pecado no mundo, e entrou a morte. Fazer a boa obra é um bem, faça, mas não vai resolver, porque todo o planeta está contaminado. Então nem ele pecou, nem os pais dele. Porque ele nasceu então? Porque ele nasceu cego por causa do pecado, meus irmãos. E isso não escolhe. Não escolhe. Pode ser um casal saudável e sair dos dois um filho defeituoso. Essa coisa não escolhe. Não é Deus que fica mandando ou aquele é abençoado ou aquele tem que nascer amaldiçoado. Não, não é isso. Deus está fora disso. O homem está entregue no pecado. Às vezes você vê pessoas saudáveis que o filho não nasce saudável, gente. Vocês estão entendendo ou não? É o pecado, não porque o pai fez alguma coisa, porque a natureza humana é assim. A natureza humana é assim. E nós mesmos, se você olhar você é complicado, e eu também. Nossa cabeça é complicada, é o pecado. Então por que existe sofrimento? Às vezes eu me ponho no lugar de Deus, né? Não dá para chegar nisso. Mas eu fico pensando assim, imagine Deus olhando toda a terra, a criação que Ele fez, a imagem e semelhança dEle, e vê um dando tiro na cara do outro, vê crianças sendo abusadas na pedofilia, pais abusando das próprias filhas, nesse sentido. Ele vê esse monte de homicídio, um matando o outro, esse monte de corrupção. Ele olha para os hospitais e vê gente se definhando e morrendo aos montes. Agora, Deus não projetou o homem para isso. Isso aí não é o propósito de Deus. Isso é por causa do primeiro casal. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, imagina o que sente o coração de Deus. É por isso que Ele veio pessoalmente na pessoa de Jesus, poder salvar o máximo que Ele puder desse meio confuso e atrapalhado e destruído que é o planeta Terra. Você está entendendo isso, querido? Sim ou não? Então, qual é a pergunta? Não veio porque ele pecou, não veio dos pais dele, mas veio por causa dessa coisa chamada pecado, sofrimento, entrou no mundo. Então, uma coisa que eu sempre falo, eu só entendi a graça de Deus claramente quando eu tive uma profunda convicção do que é o pecado, do que é o planeta corrompido e o homem caído, do estrago que tudo isso causou. Porque quem não viu isso ainda, ele não entende a graça de Deus. Ele ainda acha que é um pouquinho bonzinho, ele ainda acha que é um pouquinho santinho, então ele vai fazer bastante obra, porque ele acha que essas coisas vão justificá-lo. Mas quando o homem tem uma visão do que é o pecado, do que é a natureza humana caída, estragada, destruída, arrasada, sem condições de si mesma de se voltar para Deus, sem condições de si mesma de voltar-se para Deus, sabe, quando a pessoa é sensibilizada por isso, ela fala: Senhor, só Deus pode salvar o homem e tirar o homem disso. Nada, nenhuma religião, nada do esforço humano é capaz de libertar o homem, se não for uma ação de Deus. Aí ela vai entender o Evangelho. Enquanto ela não viu essa decadência, essa podridão que existe na raça humana, ela acha que ainda o homem é capaz, por suas obras, de alcançar uma salvação ou de ser justificado pelo que ele faz. É por isso que você vê dentro das igrejas um monte de imposições: jejue, faça isso, ore muito, suba no monte, pague o preço, faça aquilo, faça campanha, faça voto. É você tem que fazer a sua parte. Gozado que a parte do homem ele não consegue entender que dá em nada. A parte do homem é boa na sociedade, na família, cada um tem a sua função e sua parte.
Mas certas coisas para Deus não tem parte do homem. Jesus fez o trabalho completo. A parte do homem é depender de Deus injetar a verdadeira fé no coração para ele crer. Não tem parte do homem. Então você vê uma avalanche de coisas, faça isso, faça aquilo, faça campanha, dê 7 votos, suba no monte, desce do monte, faça sacrifício, vem aqui, vai ali, fica de segunda a segunda na igreja, e as pessoas estão querendo uma panela de pressão explodindo ali, de tanto que tem que fazer. Mas quando ele entende a natureza humana, ele vai parar de fazer. Aí ele se torna capaz de entender que só Cristo pôde fazer, ninguém mais. Entendeu o pecado? Eu vou falar isso mais umas 1000 vezes na igreja. Volta lá no texto, João 9. Então os discípulos perguntaram: quem pecou, ele e seus pais? Esse homem não demonstrou ter nenhuma fé. Ele não gritou por Jesus, ele nunca amou. Não tem fé nessa passagem. É uma passagem que uma pessoa recebeu um milagre e não teve fé nenhuma. Não teve demonstração de fé nenhuma. Teve uma ação de Deus em favor da vida dela, independente se ela cria ou não. Então ele disse, vamos lá. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este e seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. Para aqui. Estava ouvindo um comentário desse texto, se você ler assim. Então ele foi assim, nasceu cego, para que um dia se manifeste nele as obras de Deus. O comentarista disse que este episódio aqui foi mal traduzido. Ele diz que seria assim: nem ele pecou, nem seus pais. Não tem esse ponto e vírgula. Mas para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que a façamos, né? As obras daquele que me enviou enquanto é dia, noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Agora, o que Jesus Cristo faz? Esse homem não teve fé, não clamou por Jesus, não tocou nas vestes, não gritou. Jesus passou, ele estava lá que nem uma pedra. Mas Jesus veio ao encontro dele. Jesus que foi em direção a ele. Isso é um tipo da raça humana, da vinda de Cristo ao mundo, entende? Então Jesus é que vem. O homem, esse aqui não demonstrou fé nenhuma. Já que ele não tem fé, Jesus vem ao encontro dele e vai realizar nele uma obra de Deus. Então vamos ler aqui só uma passagem da vinda de Jesus. Você está em João, vamos lá para o capítulo 1. João capítulo 1. Vamos ler de 1 a 5 e de 10 a 14. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse homem não clamou por Jesus, mas Jesus foi ao encontro dele e disse assim: convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus foi fazer a obra. Então é isso. Depois ele diz: enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Então é isso, meus irmãos, presta atenção. Deus vê essa raça humana perdida e desgraçada, que está sem graça. Deus vê o estado de sofrimento do homem, de destruição e de condenação eterna. Deus vê. Ainda que o homem não clame pela libertação, porque ele está tão morto no pecado. Mas Deus vem em favor do homem. Deus ama o homem, ele vem em favor do homem. Libertar o homem dessa escuridão, dessa escravidão. Libertar o homem do vazio, do escuro do seu coração. Libertar o homem dessa mentalidade escrava, religiosa. Jesus Cristo veio. Ele disse: enquanto estou no mundo, sou o quê? Sou a luz do mundo. Agora ele tem uma atitude diferente. Volta lá no texto.
Repare bem, isso aqui não é água ungida, não é banho ungido, não tem nada dessas coisas. Por que Jesus fez isso? Esse homem não demonstrou nenhuma fé. Então ele disse no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o quê? Enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Para aqui. A mulher de fluxo de sangue foi curada na hora. O cego Bartimeu foi curado na hora. Todos aqueles que se achegaram a Jesus foram curados na hora. Não tinha Jesus poder para curar esse homem na hora? Tinha. Mas por que Jesus fez lodo, pôs nos olhos e deu uma tarefa dura para ele? Vai até o tanque de Siloé. Eu estava lendo um comentário de um estudioso da Bíblia sobre esse texto. Ele disse o seguinte: a gente pensa que o tanque de Siloé estava assim, era só descer as escadas e estava ali, né? Mas ele disse que o tanque de Siloé estava numa distância de 11 quilômetros daquele lugar de onde ele estava. Olha que tarefa dura. Ele falou: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Tanque de Siloé quer dizer enviado. Agora Jesus não mandou: olha, Pedro, pega na mão dele e leva ele até lá. Ou Barnabé, vem aqui, Barnabé, leva ele até lá. Não, Jesus só falou assim: agora você vai e você se lava lá. Deu 11 quilômetros de caminhada para ele andar. Por quê? Por quê? Por que será que certas coisas na nossa vida é anos de caminhada, meus irmãos? Por que será que certas coisas não mudam instantaneamente na nossa vida e a gente tem que caminhar anos? Porque tem certas coisas que vão mudar na nossa vida em anos de caminhada. Não pensa que esse evangelho que bastou uma gota da unção na cabeça que tudo vai ser transformado exista. Não pensa que esses convites de um culto ou uma vigília, sua vida vai ser transformada. Esse homem, Jesus sabia que tinha tanta coisa presa dentro dele, tanto sofrimento, tanta escuridão, tantas prisões na sua alma, que ele precisava dar uma longa caminhada, descobrir certas coisas no caminho, até chegar naquele momento que a vista dele seria restaurada por Jesus Cristo. Então preste atenção. Tem áreas na nossa vida que o retorno, basta alguns meses a coisa se resolve. Mas tem áreas na nossa vida que nós somos muitos anos muito longe no escuro. Longe, muito longe. E para chegarmos até aqui, o retorno é grande, meus irmãos. Tem coisas que nós ficamos aprisionados 10, 15 anos na nossa vida, e até hoje não são problemas. Por quê? Porque nós somos muito longe. Eu vim da vida de drogado e Jesus me libertou, mas não foi fácil não. Pensa que eu fui num culto e fui liberto das drogas. Eu encontrei Jesus, sabia que ele era verdade, mas não conseguia me libertar. Passei anos lutando contra aquilo. Eu já falei isso para você. Eu tinha um calendário onde eu trabalhava, então eu me controlava por ali. Quando eu ingeria droga, eu riscava o dia com uma bolinha assim para marcar. Então, esse mês, graças a Deus, tem mais dias limpos e menos bolinha. Estou vencendo, né? Aí tinha mês que era mais bolinha. Eu perdia para as drogas. Eu fumei mais do que fiquei menos dias. Era uma batalha. Encontrei Jesus, não fui liberto em um minuto. Tive que ir ouvindo a palavra, aprendendo certas coisas, mas fui liberto. Agora, eu aconselharia alguma mulher casar-se com um drogado? Não casaria, eu não aconselharia. Porque o retorno da mente de um drogado, deixa eu tirar o óculos, que ficar mais bravo, né? Isso aí me cansa. A cabeça de um drogado foi muito longe. Principalmente se ele injetou cocaína ou crack, coisas muito fortes. Por quê? Porque a mente dele foi muito mais destruída do que quem não teve droga nenhuma no corpo. Então não basta, vamos na casa de recuperação, tomara que todos se recuperem e sejam recuperados. Amém, Jesus.
Mas para recuperar a cabeça de quem viveu anos na droga, foi longe demais. Entende? Então, se uma moça chegar para mim hoje e falar assim: pastor, eu estou namorando um drogado que faz 2 anos que está liberto e vamos nos casar. Então, olha, eu vou falar assim para ela: por amor a você, fuja dele, porque 2 anos não é prova de que ele foi liberto. Quanta gente que a pessoa veio na igreja, deu um testemunho: estou liberto das drogas, 2 anos, casou e voltou tudo, porque eu não teve o retorno para chegar até o momento certo. Eu já vi muita gente testemunhar: fui liberto das drogas e voltou tudo para trás, depois de anos. Então tem certas coisas na vida que nós somos muito fundo. Vocês estão entendendo? Quem viveu uma vida durante solteiro de muita prostituição, olha, isso é sério. Um homem que conheceu muitas mulheres, ouça o que eu vou dizer, transou com um monte, vai ser difícil ele, mesmo na igreja, um dia se casar e ser fiel a uma só esposa, porque ele experimentou um monte de coisa. Pode dar glória, pode falar em línguas, que não resolve, não resolve. Uma pessoa que teve uma vida muito devassa, eu creio no poder de Deus que liberta, eu creio, mas que teve uma vida em grande devassidão nessa área, a carne dele é viciada nisso, ficou muitos anos. O retorno à sensatez vai ser uma boa caminhada, que pode tudo voltar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Né? Então, repare bem, por que tem áreas na nossa vida que a dificuldade é maior? Porque nós somos muito longe. Agora, por que Jesus dá 11 quilômetros para um cego andar? Jesus sabia que ele estava aprisionado pela cegueira tão profundo, a coisa era tão profunda que não, Jesus queria tratar ele das duas formas. Ele queria dar uma bênção completa. Vamos fazer a campanha da bênção, a dupla bênção. É dupla honra, dupla bênção, né? Jesus queria curar ele por fora, mas sabia que o maior problema dele não era aqui, ó, era dentro dele, os anos que ele foi mendigo e cego, estava destruído. Então, meus irmãos, às vezes Deus não nos abençoa em certas coisas, não porque Ele não quer, porque ainda nós somos problemas, ainda temos coisas aqui que a caminhada não se cumpriu. Olha bem, conheço pessoas que demonstraram ter uma fé tão forte, daqui a pouco se entregam para cada tolice, cada loucura, e negam que criam por aquilo que fazem. Eu falo: como é que é isso, Deus? Porque lá dentro ainda a caminhada não era completa. Então imagina aquele cego andando, meia hora andando, ele não correu, ele não pegou lá o jumentinho de Jesus e foi cavalgando. Ele foi andando, e ali Deus foi trabalhando dentro dele. Foi se passando coisa na cabeça dele assim: será que isso é verdade? Será que não é? E a ansiedade lá dentro dele, pensando: nossa, toda essa escuridão, eu sou mendigo. Tivesse um turbilhão de coisas na cabeça dele, mas ele foi indo naquela caminhada, foi indo naquela caminhada. Então, feliz é aquele que caminha uma longa distância, que fica firme na verdade uma longa distância, que anda nesse caminho. Nunca seja precipitado para a tua vida mudar rapidamente. Às vezes desconfie de certas coisas. Eu acho que ele foi indo, e demorou não sabemos quanto tempo, mas ele foi chegando perto lá, e nesse caminho Deus tratou do coração dele, da escuridão dele, do mendigo que ele era, das marcas que ele tinha ali dentro. Às vezes é anos de caminhada. Para ele foi 11 quilômetros, mas para alguns é 10, 15, 20 anos. E cada dia que passa eu penso que para alguém ficar maduro na fé, demora uns 15 anos, se ele for aplicado, ou mais, né? Você entende isso, querido? A gente passa uma fase de meninice, muitos anos, infantil em muitas coisas, muitos anos. Mas eu penso que para a pessoa amadurecer, ela tem que ter pelo menos uns 15 anos de caminhada mesmo, na verdade, para poder ser muito útil para muitas outras pessoas. E esse homem foi andando. Por que 15 anos? Não vamos estabelecer tempo aqui,
mas é um prazo onde a pessoa já se definiu o que é, o que não é. Conheço gente que ficou 5, 8 anos na igreja, hoje não está mais na igreja, e não está mais interessado na igreja, cansou desse negócio do evangelho, mas parecia que era, e não é. E ele foi caminhando, até que chegou o momento, ele deve ter começado a escutar ali, ó, um barulhinho das águas, ouvindo vozes, né? Nessa caminhada dura, Deus tratou dentro dele. Ele não desistiu daquilo ali, ele sofreu as dificuldades para chegar lá, né? E então acredito que aquele homem chegando, tocou na água e começou a lavar o rosto. Aparentemente não viu nada, de repente aquela coisa embaçada começou a sair, né? Daqui a pouco ele deve ter visto, não sei se estava um dia de sol, a água brilhando e aquilo se abriu. Ele começou a ver, meus irmãos, por dentro e por fora. Isso também é um tipo da religiosidade. Quando o homem começa a entender o evangelho, as vistas espirituais dele é lavada pelo evangelho, pela palavra da verdade. Ele começa a entender e ver e brilhar a revelação da palavra de Deus para ele. Então esse homem começou a ver, e ali naquela caminhada ele recebeu o milagre lá na frente, com muita paciência. Ele ficou rico da noite para o dia? Não, continuou sendo mendigo. Vamos ler a sequência do texto, vamos ver. Então vamos lá, estamos no capítulo 9, né? Versículo 13, olha os fariseus de novo. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaste a ver? Olha, eles não criam. Os fariseus eram religiosos, guardadores da lei, viviam debaixo da lei, mas tiveram os olhos fechados para ver Jesus a vida inteira, o ministério inteiro de Jesus eles eram contra. Como chegaste a ver? Ao que lhes respondeu, versículo 15, finalzinho: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, não faz parte da nossa religião, não faz parte da nossa tradição, não fala em línguas como nós, não dá glória, não grita, não estrebucha como nós, né? Os fariseus, vocês estão entendendo? Diziam outros: como pode um pecador, né, um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Como eles viam Jesus? Como um pecador. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que lhe abriu os olhos? Olha o cego começou a pregar, olha lá. Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou que lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E isto disseram, pois, os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe perguntaram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha o cego, ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, como te fez ele? Como que te abriu os olhos? E ele respondeu: já louvou, disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. É isso que a religião faz. Para um pouquinho. A religião, a tradição cega tanto as pessoas, que impede elas de ver a verdade, de compreender a verdade, e elas se tornam inimigas da verdade, elas se põem contra a verdade.
Foi o que eles fizeram. Continuando. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Olha o que o cego disse, respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus, olha lá, quem está dizendo aqui? Sabemos que Deus não atende a pecadores. É Deus ou é aqueles fariseus? É os fariseus. Quantas vezes eu ouço assim? Deus não atende a pecadores. Deus atende pecadores, sim. Às vezes mais do que aqueles que se acham justos. Mas é eles que estão dizendo. Isso aqui não é Deus que está afirmando. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde há muito tempo jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. Os fariseus sempre se achavam melhores. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e os expulsaram. Ouvindo, pois, Jesus que o tinham expulsado ali, ele não conhecia Jesus ainda, não tinha visto Jesus ainda. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntaram: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Olha que coisa linda, aí é que veio a fé. Ele recebeu um milagre sem crer, sem ter fé, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus. Está bem entendido isso, queridos? Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ali ele conheceu Jesus. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem, os que não veem vejam, os que se veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus estavam perto dele e perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Agora, porque vocês dizem nós vemos, subsiste o vosso pecado. Você está entendendo isso? Esse homem foi abençoado, ele passou a ver, meus irmãos. Então, queridos, creia na obra de Deus, né? Creia, né, nessa condição do pecado que estragou o mundo. Enxergue isso. Esse homem foi alcançado pelo poder de Deus. Fala assim: amém.